Boa noite. Agora nós vamos falar sobre um tema um pouco mais terrível do que todos esses abordados, que é a questão da segurança do paciente nos hospitais. Um estudo recente, publicado num jornal inglês, mostrou que mortes devido à falha na assistência médico-hospitalar são a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos. Isso não é diferente no resto do mundo. Ou seja, isso só para pacientes hospitalizados. Ou seja, hospitais só matam menos do que todos os cânceres e do que todas as doenças cardiovasculares. Matam mais que acidentes de veículos automotores, matam mais do que o diabetes isoladamente, mata mais do que o próprio cigarro, se você considerá-lo como causa isolada. Isso é uma tragédia, né? Porque você, hoje em dia, infelizmente, ainda precisa de hospitais. Existem algumas previsões de que daqui a alguns anos os hospitais vão ser reduzidos e o tratamento vai se transformar. Mas hoje em dia a gente ainda precisa de hospitais para muitas coisas. Esse número de mortes, 250 mil mortes por ano nos Estados Unidos, correspondem a gente ligar a televisão à noite no jornal e ouvir a notícia que 2 Boeing 747 caíram por dia, todos os dias, num ano. Como que a gente pode transformar os hospitais? Essa é eu trouxe, e apesar de estar em inglês, eu trouxe porque eu achei a manchete extremamente interessante. Como transformar os hospitais em hospitais menos letais? Como que a gente pode fazer com que os hospitais matem menos pessoas? A gente já sabe disso há quase 20 anos. E o progresso que houve ainda é muito pequeno comparado com o que a gente esperava que tivesse acontecido. O que acontece na realidade é que a gente promete, os hospitais no mundo inteiro prometem o sanduíche que está pregado, que está fotografado na frente de você no mostrador. E o que a gente oferece é esse sanduíche amassado, amarrotado, e olha que a fotografia é o melhor ângulo possível do sanduíche. Os hospitais, hoje em dia, fazem isso. E o que a gente precisa fazer é transformar os hospitais e fazer com que eles, de fato, ofereçam o sanduíche da fotografia. Quais são as principais causas de eventos adversos? Quais são as principais causas de morte associado à assistência? A primeira, e calcula-se que aproximadamente 20% dos diagnósticos médicos são errados. 20% dos diagnósticos médicos realizados são errados em algum grau. A segunda grande causa são as infecções hospitalares. Erros nos usos de medicamentos dentro dos hospitais é outra causa extremamente frequente de evento adverso, de dano ao paciente e até de morte. Erros em procedimentos cirúrgicos também é outra causa frequente de dano ao paciente e também de morte. E, por último, as quedas. Talvez de todos esses que eu falei, as quedas sejam as que são menos evitáveis. Todas as outras são bastante evitáveis. Como que a gente pode chegar lá? Como que a gente pode transformar um hospital em um hospital mais seguro? Como que nós, profissionais de saúde, podemos fazer? E como que vocês que usam, ou nós mesmos, que usamos os hospitais hoje em dia, que necessitamos ser tratados nos hospitais, podemos fazer esses hospitais em hospitais mais seguros? Aqui algumas manchetes, essas manchetes aparecem todo dia na mídia e a gente pode lê-las frequentemente e geralmente nos assustam, mas a gente não toma uma atitude concreta para evitá-las. Como que eu posso reconhecer um hospital mais seguro?
O que faz de um hospital mais seguro? É muito difícil para o leigo e mesmo para alguns profissionais de saúde reconhecer que um hospital é seguro. Porque não tem na porta do hospital uma plaquinha dizendo assim, eu sou seguro. Todos oferecem aquele Big Mac que eu passei atrás. Algumas pistas podem nos levar a achar que o hospital é mais seguro. Uma delas é a ferramenta, é o certificado de acreditação hospitalar. É a mágica que resolve todos os problemas? Não, mas ajuda bastante. Ajuda bastante porque ela é pública, você pode reconhecê-la. Não, hoje no Brasil nós temos 3 grandes certificadores hospitalares, que são a Joint Commission Internacional, a Acreditação Canadense e a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, que são 3 entidades que certificam hospitais e que sempre buscam melhoria na qualidade da assistência e aumento na segurança do paciente. Mas nós mesmos podemos reconhecer hospitais mais seguros. Hospitais mais seguros identificam adequadamente os pacientes. Hospitais mais seguros não só penduram a pulseira no braço do paciente, mas os profissionais que estão envolvidos no atendimento leem a pulseira, usam a pulseira como uma ferramenta. Hospitais mais seguros não fazem só campanha de higienização de mãos. Hospitais mais seguros são aqueles em que os profissionais de fato higienizam as mãos, quando entram no quarto, quando vão entrar em contato com você, com o paciente ou com algum dispositivo. Hospitais mais seguros, de fato, identificam o lado da cirurgia e fazem a checagem antes do início do tratamento cirúrgico. Hospitais mais seguros garantem que o lado certo da perna, do braço ou do crânio vão ser operados corretamente. Hospitais mais seguros têm linhas fechadas. Isso é uma tecnologia um pouco mais avançada, mas tem linhas avançadas de administração de medicação em que existe checagem por código de barras. Mas isso não é uma tecnologia mais nova e mais difícil de ser utilizada. O fato é que toda vez que uma pessoa entrar no quarto de um paciente para administrar uma medicação, ela deve conferir a medicação, deve conferir a pulseira do paciente. Se você estiver num hospital que não faz isso consistentemente, você não está num hospital que busca, pelo menos, eficácia e eficiência na segurança do paciente. Como que eu posso tratar esses erros? Eu, como paciente, como que eu posso agir para que as coisas aconteçam menos erradas comigo? Erro diagnóstico. Perguntar ao médico, pedir esclarecimento, questionar sempre o diagnóstico feito. E se você não estiver contente, sinta-se tranquilo em buscar uma segunda opinião. É fundamental uma segunda opinião. Ninguém pilota um avião sozinho hoje em dia. É obrigatória a presença, em aviões de carreira, é obrigatória a presença de 2 pilotos dentro. Por que o diagnóstico médico tem que ser individual? Por que só um médico precisa ou pode fazer diagnóstico e não ser ouvida a opinião de um segundo médico? Perguntar, questionar sempre o diagnóstico e, se houver dúvida, procurar uma segunda opinião. Erros na administração de medicamentos. Como que eu posso melhorar isso? Exigindo que as pessoas que vão me administrar a medicação confiram e garantam que aquela medicação foi para mim que foi prescrita e aquele horário é o horário correto. Prevenção de queda. Ouvir as orientações do corpo de enfermagem e do corpo médico. Perguntar para o seu médico, para o enfermeiro que está cuidando de você, se o seu risco de queda é alto e quais são as ações que você tem que ter para evitar cair dentro do hospital. Cirurgia em local errado. Se você vai operar um joelho, vai operar um braço, um cotovelo, um ombro, e
o médico ou alguém da equipe médica não marcar o local da cirurgia, não autorizem você a ser levado ao centro cirúrgico. Não vá. Solicite ao seu médico que vá ao local e marque, enquanto você ainda estiver acordado, o local correto da cirurgia. Infecções hospitalares. Essa é absolutamente necessário. Não permita que nenhum profissional toque em você, na sua cama ou em algum dispositivo sem que ele higienize as mãos, de preferência com álcool gel, que é bastante efetivo. E, ao sair de uma internação hospitalar, pergunte ao seu médico e garanta que você recebeu todas as informações necessárias para a continuidade de tratamento, que nenhum medicamento ficou ausente, que você não deixou de receber a prescrição adequada e que você recebeu a orientação necessária para o retorno e acompanhamento com o seu médico. Fazendo isso, a gente vai conseguir transformar a saúde, transformar o hospital mais seguro e diminuir essa tragédia que é o número de mortes associadas à assistência à saúde. Muito obrigado.